Estão vendo a tela da professora? Sim. Sim. Então, aqui vem a primeira pergunta. Então, nós estamos na página 23. Quem não fez o dever, tem que marcar comigo agora, tá? Olha, a Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que marca a importância do calendário islâmico, corresponde à entrada triunfal de Maomé em Meca em 630, corresponde ao casamento de Maomé com uma viúva rica dona de camelos, corresponde à revelação de Maomé que ele foi transmitida pelo arcanjo Gabriel, corresponde ao grande incêndio da Caaba em Meca em 615, corresponde à fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. O que você marcou, Richard? Deixa eu pegar o meu coisa. O que você marcou, Laura? Eu marquei a E. Tá. Então, eu marquei a Hégira corresponde à fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. Ok. Vocês vão marcar a letra E, que essa é a correta. Então, quem marcou outra ou quem não marcou, marca agora. Número 2. Os mercadores e autoridades de Meca, para quem o culto aos ídolos era uma fonte de lucro, não aceitaram o monoteísmo de Maomé e passaram a persegui-lo. Maomé e seus seguidores fugiram para Iatribe, atual Medina, a 400 quilômetros de Meca, onde fundaram uma comunidade de fiéis em 622 depois de Cristo. Esse episódio, que marca as origens do islamismo, ficou conhecido como Ramadã, Jihad, Muazin, Kaad, Hégira. Qual que você marcou aqui, Laura? Marquei a Hégira. E você, Maria Eduarda Mergentili? Também. E você, Maria Queiroz? A E também. Maria Vitória? Letra E. Então, aqui vocês vão marcar a letra E. Vocês estão vendo que a 1 e a 2 é praticamente as mesmas respostas. A diferença que tem aqui é o enunciado. O enunciado que vai mostrar mais informação. 3. São características da religião Qual foi a 2? A 2, a E. Interessante. São características da religião muçulmana. Mãe, que dia que o navio chega? No Corão. Carol, coloca mudo aí. O monoteísmo e a espera de um Messias. O monoteísmo e a perseguição a Meca. O politeísmo e a espera de um Messias. O politeísmo e o jejum do Ramadã. O politeísmo e a peregrinação a Meca. Então, politeísmo não é. Então, todas que têm politeísmo já estão erradas. Então, só sobraram a A e a B. Né? Entre a A e a B, o que que você colocou, Lavínia? Eu coloquei a B. Você colocou a B. O monoteísmo e a peregrinação a Meca. Então, são características, porque eles não estão esperando Messias nenhum ainda. Vamos lá. 4. O papel ideológico e político da religião islâmica nos primeiros séculos da história dos povos árabes pode ser identificado, dentre outros, nos fatos históricos relativos. Então, aqui eu tenho o A e o B e eu pulo para cá, ó. Então, vamos lá. A unificação das tribos da Península Arábica após a Hégira e na expansão para o exterior após a morte de Maomé. Então, falou assim, ó, qual que é o papel ideológico, o papel político da religião islâmica nos primeiros séculos da história? Nesses papéis tem a proibição das revelações comerciais entre o Oriente e o Ocidente pelo Mediterrâneo. Falou alguma coisa de proibir comércio? Depois, ao desinteresse pela arte,
fator que contribuiu pelo atraso significativo das expressões artísticas, arquitetônicas do mundo árabe. Na verdade, os árabes são ótimos arquitetos, astrólogos, matemáticos. Então, essa questão também não cabe aqui. Está relacionada à fraca influência da cultura árabe nas religiões da Palestina, da antiga Pérsia e no oeste da Índia. Ao contrário, eles tiveram grande influência em todos esses locais. A manutenção da Península Arábica, dos cultos voltados para a adoração de ídolos e de outras expressões de religiosidade pré-islâmica. Alguém falou aqui em politeísmo? Não. Então, qual a resposta mais adequada para aqui, Vinícius Cruz? Vinícius Cruz. Oi, qual que é a resposta que você marcou na 4? Marquei a resposta E, mas eu não sei se está correta. Não, ela não está correta. Qual que você marcou aqui, Felipe? A. A A é a resposta correta aqui, porque todo esse papel ideológico e político vai fazer a união das tribos da Península Arábica após a Hégira, vai contribuir na expansão para o exterior depois da morte de Maomé. 5. O turismo é uma atividade econômica de muita importância em diversos países. Vários deles têm no turismo uma importante fonte de renda. Existem diversas modalidades turísticas e, portanto, diferentes razões de viajar. Uns vão viajar para ir para a cachoeira, outros vão para a praia, outros vão visitar museu, outros vão a Aparecida peregrinar, outros vão em Romaria peregrinar. Então, são vários motivos. A cidade de Meca, na Arábia Saudita, é um exemplo de turismo, de negócio, pois nessa cidade se situa o maior mercado de compra e venda de petróleo. Ecológico, pois essa cidade possui um dos maiores ecossistemas tropicais do mundo. De entretenimento, pois nessa cidade se encontra o maior cassino do mundo. Religioso, pois nessa cidade se localiza a Caaba, local mais sagrado do Islã. Desportivo, pois nessa cidade ocorrem diversos eventos automobilísticos. O que você marcou, Isadora? Eu marquei a letra D. D, religioso, porque lá se localiza a Caaba, lugar de peregrinação do Islã. 6. O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, que foi observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. O culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. O islamismo adora imagem e ídolos. Politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, do quais o principal é Alá. Politeísmo e Alá, 2 pontos totalmente errados. O princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação após a morte? Não, tem que crer na vida e na morte. A concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser profetizado ou professado pelos povos inferiores. Todas as pessoas que quiserem aderir ao islamismo têm esse direito. O que você marcou aqui, Mariana? Não sei, eu marquei a A. A está errada. A está certa. O monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo. Eu estou olhando nas 6 já, desculpa. Então, aqui na 5, nós vamos marcar a A. Virando a página. 7. Embora sendo uma língua de origem latina, o português possui inúmeras palavras que provêm do árabe. Isto é facilmente explicável por quê. Elementos da língua árabe integraram-se na língua dos povos ibéricos durante o período islâmico. O latim possui elementos das línguas de muitos povos que estiveram sob o domínio romano. A imigração dos sírios e libaneses foi intensa no Brasil e culturalmente muito influentes.
A literatura em língua árabe teve grande penetração em toda a Europa deste século. Tanto a língua portuguesa quanto a árabe tem sua origem no sânscrito. Sânscrito. O que é sânscrito? Alguém pesquisou? Não. O sânscrito é uma língua sagrada, lá daquela região do Oriente, onde eles têm várias palavras que influenciam na religião daquele povo, e eles não deixam essa língua ser modificada. Por exemplo, o Brasil, esse ano, recebeu 1.000 novas palavras na ortografia. Então, vai aparecer aí um dicionário novo com 1.000 novas palavras. Mas o sânscrito, ele é considerado, para muitos estudiosos, como uma língua morta. Por que uma língua morta? Porque ela não aceita modificações, tá? Então, coloca aí, língua sagrada, no sânscrito. Coloca aí uma setinha e coloca aí para vocês saberem, porque quando for estudar, quando alguém tocar nesse assunto, você sabe falar alguma coisa a respeito. Eu gostaria de saber o que a Ana Clara marcou na letra, no número 7. Peraí, tia. Só um minutinho, peraí que eu vou pela meu livro. O que você marcou, por favor, Letra 7, na página 24? Numeral 7. O que você marcou? Letra A? Sim, Ana. Elementos da língua árabe integraram-se aos povos ibéricos e, como nós fomos colonizados por Portugal, nós trouxemos para o português do Brasil. Questão 8. Os árabes deixaram traços permanentes na cultura europeia, seja nas artes, nos campos linguísticos. Há inúmeras palavras em vários idiomas indo-europeus que são de origem árabe. Por exemplo, álgebra, alquimia, álcool, cifra, zero, esfirra, quibe, kebab e muitos outros. Sobre a presença dos povos árabes na Europa, assinale o que é correto. 8. Quem vai responder para a professora Tânia agora é o Gustavo. Os árabes não conseguiram consolidar seu papel político, criando apenas um relacionamento comercial e de trocas com alguns lugares da Europa. Os árabes fundaram um imenso império islâmico, foram tolerantes em relação às populações submetidas e contribuíram para o florescimento das artes. As trocas linguísticas entre árabes e europeus foram muito superficiais, dado o curto tempo de contato entre esses povos. 7 séculos é curto tempo? Em nenhum momento da história humana houve o predomínio dos povos árabes no solo ocidental. O que você colocou, Gustavo? Eu marquei a letra B, professora. Tá errado. O que você marcou, Arissa? Eu não marquei nada. Uai. O que você marcou, Maria Vitória? Letra B. Letra B. O que você marcou, Richard? Eu estava falando com a minha mãe na questão 8? 8. Letra B. Isso. Então, eu estou fazendo assim para ver se realmente vocês estão acompanhando. Então, o certo na questão 8 é a letra B. Tá? É uma pegadinha. Tia, você falou assim, é uma pegadinha de vez em quando para ver se a galera está atenta. Eu entendi que você falou que a minha resposta estava errada, me deu um aperto no coração, tia. 9. Eu tenho aqui um texto, que é uma charge, né? Observa que aqui atrás eu tenho as construções lá daquele local. Eu tenho aqui uma fumacinha, né? Aqui assim. E observa a pessoa. Observa a carinha satisfeita delas. Está satisfeita? Assim, educada, amorosa, né? Dá para perceber isso?
Dá, gente? É uma carinha de mãe boazinha, de professora boazinha? Não. Muito boazinha, como podemos ver. Aí a criança que está assim bem tranquila ou não, né? Então vamos ler. Depois eu tenho um outro texto. O Corão é o livro sagrado dos muçulmanos. Nele encontramos não somente os relatos sobre a vida e as ações do profeta Maomé, mas também os preceitos de ordem prática, regras de vida social, regras de direito, regras de vida do dia a dia. O muçulmano regula sua vida religiosa e familiar e comunitária pelo Corão. Considerada até os dias atuais como a religião de grande parte dos ensinamentos da religião islâmica, o Corão é um livro sagrado que... Quem vai responder para a tia Tânia agora vai ser a Maria Queiroz. O Corão transmite uma religião autoritária e agressiva, voltada para a conquista militar e a escravidão dos povos conquistados. O Corão é um livro sagrado que se caracteriza por sua difícil leitura, sendo recomendado apenas para os intelectuais e altos dirigentes dos rituais sagrados. O Corão contém unicamente ensinamentos religiosos, direcionados para o aperfeiçoamento espiritual e moral dos seus seguidores. O Corão não foi escrito por seu criador Maomé, à semelhança dos evangelhos do Novo Testamento, mas resultou da reunião, anos depois, de anotações e memórias de seus seguidores. Deve ser lido por homens e mulheres muçulmanos sem distinção, visto que ambos os gêneros recebem igual tratamento na estrutura religiosa. Numeral 9, o que você marcou, Maria Queiroz? Letra D. Não foi escrito por Maomé, a semelhança dos evangelhos no Novo Testamento, que é da Bíblia, mas resultou da reunião de anos de anotações e memórias dos seus seguidores. 10, quem vai responder para a tia Tânia agora? Lavínia. Os estudiosos muçulmanos adaptaram a herança recebida dos povos arabizados. Entre os domínios conquistados pelos muçulmanos estavam a Mesopotâmia e o Antigo Egito, civilizações que desde cedo observaram os fenômenos astronômicos. O estudo dos fenômenos naturais naquela região da Crescente Fértil possibilitou a agricultura e perdurou por milênios. Nas costas do Mar Egeu, na região da Jônia, surgiram no século VI a.C. as primeiras explicações dos fenômenos naturais desvinculadas dos desígnios divinos, e as conquistas de Alexandre permitiram o início do intercâmbio entre o conhecimento grego, de um lado, e dos antigos impérios egípcio, babilônio e pérsico, do outro. Além disso, houve trocas científicas e culturais com os indianos. O Império Árabe Islâmico foi, a partir do século VII, o herdeiro desse legado científico multicultural, ao qual os estudiosos muçulmanos deram seus aportes ao longo da Idade Média. Considerando o texto anterior sobre o Islã medieval, vocês estudaram a época medieval no final do período do ano passado, e seus conhecimentos, assinalem a alternativa correta. A extensão do território sob domínio islâmico e a liberdade religiosa e cultural implantada nessas áreas aceleraram a construção de novos conhecimentos pautados na cosmologia ocidental. A partir do século VII, o avanço dos exércitos islâmicos garantiu a expansão do império de forma ditatorial sobre antigos núcleos culturais da Índia até terras gregas do Império Bizantino, chegando à Espanha. Os conhecimentos sobre os fenômenos
naturais construídos pelos mesopotâmicos, egípcios, macedônicos, babilônicos, persas, entre outros povos, foram ignorados pelo Islã medieval, marcado pelo fundamentalismo religioso. A difusão dos saberes multiculturais foi uma das marcas do Império Árabe Islâmico, sendo ele a via de transmissão do sistema numérico indiano para o Ocidente e de obras da filosofia grego-romana. O que você marcou, Lavínia? Eu marquei a B. A B de bola? É. Tá errado. O que você marcou, Vinícius Cruz? Qual questão, professora, mesmo? Eu estou na 10, na página 25. A 10 eu não fiz. Tá. O que você marcou, Richard? Oi, professora. O que você marcou na 10? Calma. Eu marquei a B. B de bola? Posso falar qual que eu marquei, professora? Pode falar. A letra D. D de bola? Professora, eu também marquei. D de dado. D de dado. Também marquei D. Então, ó, o que aconteceu? A difusão de saberes multiculturais foi uma das marcas do Império Árabe Islâmico, sendo a via de transmissão do sistema numérico indiano para o Ocidente e de obras filosóficas. A resposta é a D. Laura, 11 é a sua. Restritos à Península Arábica até a primeira metade do século VII, os árabes chegaram a diferentes regiões até o ano de 750 depois de Cristo. Entretanto, em contato com outros povos. Observe o mapa que apresenta o alcance desse movimento no período citado. Então, aqui nós temos um mapa com duas cores. As conquistas durante a vida de Maomé e as conquistas pelos califas. Né? Lembrando que vai da Índia à Europa, quase chegando aqui nos Montes Pirineus. Aqui, olha, tem um nome diferente aqui, ó, Poitiers. É uma batalha que vai ter, que nós vamos ter que estudar logo à frente. Sobre esse período, e com o auxílio das informações do mapa, é correto afirmar que, durante o domínio do Império Romano do Ocidente, a expansão árabe facilitou a difusão da língua latina na região norte da África. Os povos árabes conseguiram alcançar regiões além do Atlântico, fazendo uso dos seus conhecimentos cartográficos. Eles atravessaram o Atlântico. Durante a Antiguidade, bizantinos, francos, indianos permitiram o avanço dos povos árabes, tanto do continente europeu quanto do asiático. O domínio árabe alcançou cidades como Bizâncio, Poitiers e Roma, sobre as quais exerce influência cultural, política, econômica até o presente. A expansão árabe levou para a Europa, sobretudo a partir da Península Ibérica, transformações culturais, inovações na álgebra, na astronomia, medicina e outras áreas. Laura, o que você marcou? Tia, não sei se está certo, mas eu marquei a A. Ah, errou. Quem que marcou outra? Eu. Posso falar, professora? Pode falar. O que marcou? Letra E. Letra E, de escola. Os árabes levou a expansão para a Europa, até a Península Ibérica, transformou culturas, inovou na álgebra, astronomia, medicina e outras áreas. Agora vocês vão voltar para a página 16. Nós vamos falar dos reflexos aqui, rapidinho. Tânia, você já leu, não? Essa parte aqui? Já leu. Já leu. Então, aqui, também já? Professora, Oi. Já, eu acho. quem fez os exercícios propostos é para te enviar em algum lugar? Você pode... até agora, Maria, só 3 alunos me enviaram. Você vai me enviar pelo WhatsApp
E no final de semana eu vou ter tempo, porque esse resto de semana eu tenho aulas e estou fazendo provas. Aí no final de semana eu corrijo e te dou um retorno. Tá bom. É porque eu fiz aí, eu pensava que era para Até agora só 3, com você vai interar 4. Então vamos lá. Império Islâmico e a difusão da cultura árabe. Felipe, vamos começar, por favor? Você sabia que a divulgação da utilização do número zero em operação matemática foi uma contribuição dos povos árabes e que isso foi possível em decorrência do grande alcance do Império Islâmico e do contato entre culturas diferentes ocorrido nesse período? A cultura árabe foi influência por diversas outras culturas e também influenciou no modo de viver. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta rica produção cultural. A prática dos árabes com os povos que eram conquistados era de tolerância. Convém riscar aqui, ó, era de tolerância religiosa e também de não destruir as civilizações existentes, assimilando valores e conhecimento dos povos subjugados e também contribuindo de forma original, produzindo novos conhecimentos a partir dessas assimilações. Então, quando os árabes conquistavam território, eles não destruíam, pelo contrário, eles assimilavam o que era bom e divulgavam o que eles tinham de bom. Devemos aos árabes os algarismos que utilizamos cotidianamente em nossos cálculos e descrições. Do contato com os indianos, os árabes conheceram o algarismo zero e passaram a utilizá-lo em operações matemáticas. Esse conhecimento possibilitou a realização de cálculos complexos. Os árabes trouxeram ainda para o Ocidente espécies vegetais como o arroz, como a cana-de-açúcar, o café, o algodoeiro, a laranjeira, o limoeiro, a alface, a amoreira. Então, se nós temos hoje essas culturas, é graças aos árabes, que levaram para a Península Ibérica e que foram trazidos para nós. Produziram um artesanato de alta qualidade, principalmente nos tecidos, tapetes, brocados. Quem sabe o que são brocados? Eles traziam tecidos da Ásia, principalmente daquela região ali que a gente fala da Mongólia. E esses tecidos, como sedas, tinham trabalhos com fiozinho de ouro. Esse fiozinho de ouro chama brocado, tá? Então, tinha tecidos com pequenos fiozinhos de ouro. E objetos de metais, dos quais podem destacar as famosas espadas de aço fabricadas em Toledo, na Espanha. Continua, Richard. Como se tornaram grandes navegadores, eles construíram mapas, navios, criaram a bússola e o astrolábio, importantes instrumentos de navegação. Então, desenvolveram. Um minutinho. Então, lá na frente, nós vamos estudar as grandes navegações portuguesas e espanholas. E graças aos árabes, os portugueses vão sair à frente, porque eles já vão ter conhecimento sobre o astrolábio e a bússola. Pode terminar, Richard. Desenvolveram a alquimia, possibilitando que os conhecimentos fossem utilizados na química moderna. Só um minutinho. Só um minutinho. Através da alquimia é que hoje nós temos perfumes. É através da alquimia que hoje nós temos maquiagem. É através da alquimia que nós temos uma variedade de tintas. Pode continuar, Richard. Realizaram... Calma, professora, Aqui. Realizaram o comércio através do mar Mediterrâneo, interligando o mundo oriental e o ocidental. Maria Eduarda, na arquitetura...
Na arquitetura, utilizaram uma grande variedade de arcos, cápulas originais, minaretes, sempre ornamentados. Desenvolveram ainda os arabescos, uma espécie de arte abstrata decorativa que mistura formas de flores, linhas, frutas, grinaldas e eram utilizadas em decorrência na proibição de representar figuras humanas expressas no Corão. Tá. Ó, vamos entender aqui, ó. Cúpulas. O que são as cúpulas? Hoje as igrejas têm o que a gente chama assim, ó, de umas torres arredondadas, às vezes, né? E às vezes aqui sobe uma reta. Essas cúpulas são os arcos, né? Então eles faziam isso aqui sem a armação de ferro que nós temos hoje. Porque hoje nós temos ferro. A gente trança o ferro, né? Os vergalhaus de ferro e coloca o cimento. Então, naquela época eles não tinham e eles já sabiam fazer essas cúpulas, né? Então, esses minaretes, eles também vão fazer arabescos, desenhos, arte decorativa, né? Eles já sabiam a cor vermelha. Nessa época aqui, eles já sabiam dissolver tinta e fazer a cor vermelha. Naquela região da Europa, eles não conheciam a cor vermelha. E a cor vermelha é a cor do manto das roupas dos reis. O vermelho tem importância de poder, tá? Então, ele vai ensinar para os povos da região da península, a cor vermelha. Que são grinaldas? Quem já foi em casamento? Que viu a noiva com uma coisa aqui na cabeça que tinha uma grinalda comprida até lá na frente. Pra mim, isso era véu. Hoje, desde essa grinalda, ela vai influenciar aqui hoje. Por quê? Porque os povos árabes, as mulheres têm que usar um véu no rosto, que para eles tem o nome de grinalda, né? Mantilha. Tem muitas avós de vocês que foram, avós não, acho que bisavós, vocês são novinhos, que foram às missas e tinham que usar as mantilhas na cabeça, porque não era permitido entrar com a cabeça descoberta nas igrejas. Isso é uma influência árabe. Pode continuar a leitura para a tia Tânia. Você, Maria Queiroz. Os árabes... Maria Queiroz? Tia, desculpa, estava travada. Os árabes? Os árabes produziram ainda uma vasta literatura, cuja principal obra é as Mil e uma coletânea de contos. Uma coletânea de contos originários de diversos lugares do Oriente, como da China, da Índia e da Pérsia, todas interligadas com a história da princesa Sherazade, que narra histórias fantásticas ao sultão com quem havia se casado, para evitar sua morte e a de outras princesas. Tá. Quem já viu falar assim daquele livro, Ali Babá e os 40 Ladrões? Entra aqui também, ó. Eu já. É muito bom. Pode continuar, Maria, para terminar aqui. Todos esses exemplos servem para ilustrar o intercâmbio cultural proporcionado pelo Império Islâmico e a difusão da cultura árabe no mundo. Tá. Olha, eu quero falar para vocês que nós não lemos essa parte aqui, ó. Nós só começamos. Para fazer a próxima questão, que é a 18, se vocês não entenderem esse texto aqui, vocês não dão conta de fazer.